Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Rendemos graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, de estarmos aqui mais uma oportunidade para aprendermos, para estudarmos e para refletirmos mais da palavra do Senhor. Nesta feita, na segunda lição do nosso primeiro trimestre do ano de 2021, da faixa etária de pré-adolescentes de 11 e 12 anos, cuja temática é família e relacionamentos. Então vamos juntos, hoje, de uma maneira especial com você, querido professor e professora de pré-adolescentes, e também a todos que irão acompanhar e assistir juntamente conosco. Esperamos que você esteja com o coração aberto e preparado para aprendermos, para conhecermos e mergulharmos um pouco mais do que a palavra do Senhor tem preparado para nós, nesta segunda lição, cuja temática é o convívio entre irmãos. E o texto bíblico, ou os textos bíblicos, melhor dizendo, que embasam a nossa lição de hoje, se encontram em Salmo de número 133, e o versículo 1, e também na carta aos Romanos, no capítulo 12, e os versículos 9 e o 10, que diz, Salmo de número 133, e o versículo 1. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ou como na maioria das versões da revista e corrigida, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E o texto que se encontra em Romanos, capítulo 12, e o versículo 9. A versão linguagem de hoje nos diz que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. A Bíblia diz de hoje, da nossa lição, que é o nosso memorizando, se encontra no versículo 10 do capítulo 12 de Romanos, que diz, amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Perceba, a chave da lição de hoje está em duas palavras, posso assim dizer, em dois princípios fundamentais. O primeiro, amor, e o segundo, respeito, consideração. Essa lição de hoje, este trimestre, ele nos traz essas lições, falando sobre relacionamentos, sobre convívio, sobre o viver em sociedade, mas principalmente como deve se relacionar o crente com sua família, o servo de Deus entre irmãos. Então, vamos para a lição de hoje. Ela tem 3 objetivos principais. O primeiro, ensinar que Deus se agrada da harmonia e da união. O segundo, aprender que devemos amar com o mesmo amor sincero de Cristo. E por fim, para concluirmos, o terceiro objetivo é compreender que em momentos de angústia, o Senhor levanta pessoas para nos ajudar. Por fim, vamos caminhando em nossa lição. Vivemos em meio a uma sociedade marcada pela competitividade, marcada pelas disputas, marcada pela concorrência. Diante disso, é muito provável e é muito marcante, principalmente nos adolescentes, uma fase de tanta descoberta, crescimento, de tanto desenvolvimento, que haja entre eles competição, que haja entre eles disputas, que haja entre eles desejo de crescimento e de se sobressair diante dos demais. Mas precisamos entender que mesmo diante de uma sociedade tão competitiva, Cristo nos ensina, o Senhor nos incentiva a vivermos em união, a vivermos em comunhão, a desenvolvermos relacionamentos saudáveis, como Cristo ele nos mostrou. E esses relacionamentos não são fundamentados nem embasados em palavras, não somente neles, mas principalmente em ações. Então, o primeiro ponto de nossa lição vai nos mostrar que Deus se agrada da união. Quando ele vai falar em relação à união que Deus se agrada, já começa mostrando um exemplo negativo. Porque aprendemos o que não devemos fazer com os exemplos negativos, que é justamente o exemplo dos irmãos Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Vamos perceber que eles, quando crescem, cada um segue o seu rumo, cada um escolhe a sua profissão, o seu desenvolver do trabalho, aquilo que eles eram úteis para fazer e tinham habilidades. Caim se torna agricultor, trabalhando na terra. Em contraponto, encontramos Abel, que ele era agora pastor de ovelhas. Chega um dado momento da história que ambos decidem ofertar a Deus, que ambos são convidados a entregar um sacrifício a Deus. Mas aqui abre-se um parêntese e um leque para nos conflitar e nos chamar a nossa atenção com vários detalhes. Primeiro, a oferta de Caim não é aceita pelo Senhor. Em contraponto, encontramos a oferta de Abel, que é aceita pelo Senhor.
Mas o que faz a diferença e o que faz Deus aceitar a oferta de Abel e não a de Caim não é simplesmente a oferta, mas a intenção do seu coração, a sinceridade dos seus atos, porque Deus não é atraído por aparência, Deus não é levado por quantidade, nem tampouco por aquilo que falamos. Deus conhece a essência, Deus vê propósitos do coração, Deus sabe como fazemos as coisas muito mais do que simplesmente falamos. Era essa a situação e o que fez a oferta de Caim não ser aceita, porque Caim dá um fruto da terra como qualquer coisa, porém Abel ele dá do seu melhor, ele pega o principal cordeiro, uma ovelha mais perfeita, mais nova do seu rebanho para oferecer um sacrifício a Deus. Mas Caim não entende isso. Caim ele fica invejoso com seu irmão. Ele começa a criar ódio do seu irmão. Ele começa a maltratar e a ver o seu irmão com maus olhos. Mas não era esse o propósito de Deus rejeitar o sacrifício de Caim. Era para que ele entendesse que precisava haver sinceridade. E Deus não tinha prazer em desunião, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, nem tampouco incentiva que competimos ou que haja competição entre nós. Não, pelo contrário, Deus ele ama a cada um, e Deus ele se agrada que vivamos em harmonia. Mas Caim ele não aceita a orientação de Deus, e por conta disso ocorre o primeiro homicídio. Encontramos também na Bíblia mais um exemplo de relacionamento entre irmãos que havia problemas, que havia dificuldades, que é o caso e a história de José e seus irmãos. Este, por sua vez, era amado por seu pai, e por conta do amor do pai, os seus irmãos o invejaram. Os seus irmãos não tinham com bons olhos e o tratavam mal, em vez de olhar para o exemplo, em vez de perceber o que fazia diferença na história de José, em vez de perceber o que eles podiam aprender com José, eles decidiram odiar, detestar e maltratar. Mas precisamos entender que Deus não se agrada em que em família, entre irmãos, haja desunião. Por isso, querido professor, você precisa incentivar e mostrar para os pré-adolescentes que não deve haver esta perseguição, esta oposição, esta competição em família. Pelo contrário, precisa-se haver uma união, um crescimento mútuo, um aprendizado contínuo, um desejo de que cada um desenvolva, aprenda e alcance a cada dia melhores posições. Mas a Bíblia não nos mostra apenas exemplos negativos em relação à irmandade, em relação ao convívio entre família, ao convívio entre irmãos da igreja, porque precisamos entender, e vale ressaltar este detalhe, que não estamos falando apenas de convívio entre família, mas como servos de Deus, como filhos de Deus por adoção, como diz a palavra, nós somos irmãos em Cristo. E este convívio entre irmãos nos faz entender que fazemos parte de uma grande família, que é a família de Deus. E dentro deste convívio de família, precisamos também ajudar uns aos outros. Precisamos também amar uns aos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. Por isso encontramos na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, este grande exemplo. Os primeiros crentes que viviam perseverando na comunhão e no partir do pão. Veja o que diz Atos capítulo 2 e o versículo 44. Um exemplo agora de forma positiva do que deve ser o relacionamento entre irmãos na família de Deus. Atos capítulo 2 e o versículo 44 vai nos mostrar. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, não havia competição, não havia tantas diferenças, porque as diferenças são suprimidas no amor. As divergências são suprimidas no amor. Quando se ama, as diferenças ficam de lado e o cuidado sobressai. Encontramos isso como um exemplo do servo de Cristo. O verdadeiro discípulo, ele não é conhecido apenas por suas obras, não é conhecido apenas por suas palavras. Mas Jesus fala em João, no capítulo de número 13, e o versículo 35 o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E com isso eu já faço um link para o segundo ponto da nossa lição. É que o amor não pode ser fingido. O amor deve ser sem fingimento. Ou em outras versões, como a atualizada e a corrigida, o amor não pode ser hipócrita. Jesus queria dizer que o verdadeiro e o maior exemplo de que somos servos dele é se amamos uns aos outros. É se há o amor entre irmãos. É se há o cuidado e o respeito entre irmãos. Seguindo, o apóstolo Paulo ele vai falar e vai usar essa expressão dizendo aos romanos que não pode haver fingimento no amor,
que não pode haver hipocrisia no amor. Mas para aqui eu já preciso abrir um parêntese, e vale para você, professor, explicar aos pré-adolescentes o que é hipocrisia. Uma palavra que não é tão comum em nosso vocabulário, que não é tão presente no nosso cotidiano e que precisa ser esclarecida para que haja uma maior compreensão. Hipocrisia, segundo a nossa lição, é aquele que vive de aparências, ou seja, não é nada daquilo que diz dizer. Traduzindo para facilitar a compreensão, hipocrisia é simplesmente você falar uma coisa que você não é. É você falar uma coisa e ensinar algo que você não pratica. O principal exemplo bíblico de pessoas que eram hipócritas eram os fariseus, que ensinavam sobre amor, que falavam sobre o amor, que ministravam sobre a lei de Deus, mas não praticavam elas. Mas não amava, não cuidava. Pelo contrário, só colocava fardos pesados sobre as costas das pessoas. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro amor, ele é diferente. Ele não se limita a palavras, mas ele é expresso com ações. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar alguns exemplos, como o exemplo do bom samaritano. Jesus estava ensinando aos fariseus e às pessoas que estavam ao seu redor o que era verdadeiramente o amor. Então ele vai contar uma história de um homem que se encontra no texto de Lucas, capítulo 10, dos versículos 30 ao 37. Este homem viajante estava subindo de Jerusalém para Samaria, ou melhor, de Jerusalém para Jericó. Estava em seu percurso, mas no meio do caminho ele é surpreendido por salteadores, por pessoas maldosas, por ladrões. Esses, por sua vez, o assaltam, o roubam, o machucam e o deixam jogados quase morto ao meio do caminho. E agora vai dizer o texto sagrado que passa-se pelo percurso 3 indivíduos, 3 personagens. E estes, por sua vez, vão representar e vão nos mostrar o que é de fato o amor em obras, um amor verdadeiro, sem fingimento, e o amor com palavras. Um amor hipócrita, um amor falso. Então ele vai dizer, vem subindo pelo caminho um sacerdote, um homem de Deus, ou alguém que deveria ser um homem de Deus. Esse, por sua vez, passa, olha o homem caído e não ajuda. Vem por seu caminho, subsequentemente, um levita, que olha e toma a mesma atitude do sacerdote. Mas vem agora o terceiro, um samaritano. Um homem que não tinha influência no cenário religioso, pelo contrário, não era bem visto por judeus, por conta dos conflitos que haviam entre judeus e samaritanos. Mas esse nos ensina o verdadeiro exemplo de amor. Sabe, vale ressaltar e precisamos entender que a maior demonstração de amor não é olharmos para alguém e pensarmos que ele não tem o que nós podemos ter. Mas a maior demonstração de amor é na primeira oportunidade de ajudar, estendermos a mão e levantar alguém que está caído. Por isso que Jesus fala que a maior demonstração que somos discípulos dele é se amamos uns aos outros. Há uma segunda história que nos mostra e figura este cenário do amor verdadeiro com amor fingido, com amor falso, que é a história do jovem rico. Este vem a Jesus procurando, buscando uma forma de alcançar, de ganhar, de conquistar a vida eterna. Então Jesus vai olhar para ele e vai dizer que ele precisa cumprir os mandamentos, que ele precisa obedecer e honrar aos pais. E ele vai dizer prontamente, tudo isso eu pratico, Senhor. Aí Jesus olha para ele e diz a história que Jesus o ama. Jesus ele fica feliz por aquela atitude dele ter vindo até ele. Mas quando Jesus diz uma palavra testando a sua fé, testando o seu amor, a primeira atitude dele é que entristece o nosso coração. Ele estava apegado com as coisas desta vida e o seu amor era frágil demais para seguir de fato a Jesus. Ele vira as costas e vai embora. E isso entendemos que o amor ele é muito mais do que podemos imaginar. O amor ele é muito mais do que podemos falar. O amor ele é evidenciado pelo cuidado e pela disposição de obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Por fim, a lição fecha nos mostrando que na angústia nasce um irmão. Mas ainda falando de amor, eu preciso abrir um parêntese para comentar isso com você e pedir que você guarde isso em seu coração com muito carinho e cuidado. É que o amor, ele não omite erros. O amor, ele não passa a mão sobre falhas. A prova da sinceridade do amor é a correção dos erros. É a correção das falhas. Por isso que a palavra nos mostra em Hebreus que Deus, ele corrige, que Deus, ele castiga, que Deus, ele açoita a todos aqueles que o amam, a todos aqueles que ele ama, com o intuito, com o propósito, com o objetivo de que esse encontre o caminho da vida, de que esse encontre o caminho da obediência
e se salve. Por isso, não podemos esquecer que o amor, ele não omite erros nem passa a mão sobre falhas, mas ele corrige com o objetivo de crescimento e benefícios. Para fechar, na angústia nasce um irmão. Como sabemos, a lição fala sobre convívio entre irmãos. E este convívio entre irmãos, ele é baseado principalmente na amizade, principalmente no relacionamento entre amigos. Vivemos numa sociedade de relacionamentos líquidos, como fala o escritor Bauman, mas precisamos entender que o amor que Cristo incentiva que tenhamos, ele não é um amor líquido, ou seja, passageiro, limitado ou simplesmente teórico, mas sim um amor prático. Por isso encontramos na Bíblia vários exemplos de amizades que no momento de maior adversidade se tornou uma relação de irmandade. Por isso, para uma fase de tantas descobertas como a fase da pré-adolescência, precisamos entender e incentivar esta relação da irmandade, da amizade. Porque encontramos na Bíblia exemplos como Davi e Jonatas, como Noemi e Ruth, como Paulo e Lucas, que no momento de maior dificuldade, de maior angústia, de maior dor, encontrou na amizade um refúgio para que pudesse permanecer firme, confiando e crendo em Deus. Então encerro a lição de hoje dizendo e repetindo algo que percebi e chamou muito a minha atenção na lição. É que no convívio entre irmãos deve haver esta relação de amizade, mas principalmente a amizade verdadeira. E neste convívio e relacionamento saudável, o que marca e o que faz a diferença são amigos que nos trazem para perto de Deus. São amigos que nos aproximam do Senhor. São amigos que nos mostram o quão é precioso termos um relacionamento não apenas com pessoas, mas sermos principalmente amigos de Deus. Então guardemos esta palavra em nosso coração, desta lição tão maravilhosa, e que você possa ministrar com graça, com verdade, e você que está assistindo possa guardar em seu coração e praticar tudo isso, e possamos viver como Cristo deseja, em união e harmonia entre irmãos. Deus abençoe tua vida. Até o próximo domingo.